A busca por novos caminhos para recuperar e manter a saúde física e emocional tem atraído cada vez mais interessados. Terapias como acupuntura, massoterapia, fitoterapia, entre tantas outras, vêm sendo incorporadas pela medicina tradicional com resultado muito positivo. A terapia quântica trabalha a partir dos conceitos da física quântica e considera a manipulação da energia do corpo para tratar e prevenir doenças. Essa é a pauta de hoje do Viva Voz, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Juni. Boa tarde também a você em casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Hoje nós conversamos com os terapeutas naturistas e também acupunturistas, Haroldo Fenili e Elizabeth Cristina. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, o pessoal da Univale, os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Também boa tarde para Elizabeth, seja bem-vinda. Boa tarde, Juni, e a todos. Agradecemos muito o convite por estar aqui. Novamente a gente prestigia esses programas que são tão bem elaborados. Não, a gente queria começar o programa falando um pouquinho sobre terapia quântica e a gente pergunta, Haroldo, o que é a terapia quântica? Bom, a terapia quântica, vou fazer um resumo para ficar facinho para entender. O nosso organismo ele é totalmente regulado por onda eletromagnética, por frequências eletromagnéticas. E a terapia quântica, ela visa harmonizar, recuperar essas ondas eletromagnéticas, a saúde eletromagnética. Porque hoje a gente sabe que o nosso organismo ele é mais eletromagnético do que químico. O nosso organismo produz, as nossas energias são o que movimenta o nosso corpo, que faz o nosso organismo produzir todos os materiais, as coisas que nós precisamos para que o corpo funcione bem. Então, as terapias energéticas, né, que são hoje chamadas as terapias quânticas, que nós agora estamos desviando um pouquinho por nome de biorregulação, porque ficou a parte de terapia quântica, medicina quântica, tudo quântico num bolão só. Então a ideia agora também é separar um pouquinho para ficar mais o que é de saúde, o que é outras partes quânticas, porque toda a física quântica é uma gama enorme de coisas, né? Então a ideia é fazer a biorregulação, é regular todo o organismo através de frequências eletromagnéticas, tanto como agentes externos, como oligoelemento, fatores a gás, acupuntura, reiki, todas essas terapias energéticas, né, para regular o organismo. Então essa é a ideia da terapia quântica, voltar o organismo no padrão dele original. Quer completar, Elizabeth? A acupuntura faz isso, né? Lá a gente costuma falar, inclusive, que a gente não trata de doença, mas a gente trata de disfunção. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a disfunção energética relacionada ao órgão ou ao corpo como um todo que está em desequilíbrio, ou aos chakras. Quando a gente trabalha com reiki, também chakras são considerados pontos de energia do corpo, né? Então ali a gente também consegue regular, tanto através da acupuntura como do reiki ou os oligoselementos que a gente está trazendo aqui para o tema, né, de hoje, que fazem essa biorregulação. A gente consegue manter o corpo em equilíbrio através dessas técnicas daí. Uhum. Falando de manter o corpo em equilíbrio, hoje a gente sabe que a gente faz tudo de forma corrida, exagerada, às vezes estamos sempre muito ocupados. As pessoas que quando vocês atendem, vocês percebem que no geral, essa correria tem afetado o equilíbrio delas? Bom, então vamos começar. Nós acreditamos que mais de 96% dos casos que nos procuram e também procuram outras terapias é devido ao estresse, má alimentação, falta de atividade física, mas o principal é a correria do dia a dia, que as pessoas hoje, 36, 40 horas é pouco para resolver as coisas do dia a dia. Então, e também, hoje se tem muita informação para pouco uso da informação. Então as pessoas estão diretamente ligadas ou no celular ou no computador, enchendo o HD, que seria o nosso cérebro, de informações, e realmente aquelas informações usa ali 1, 2% só. Então acaba enchendo a cabeça de coisa para utilizar muito pouco e acaba ficando com estresse muito alto e alterando toda essa onda eletromagnética.
E essas pessoas, quando vão procurar vocês, elas já sabem em qual prática elas vão querer? Ou com os sintomas que elas têm, vocês sugerem alguma terapia específica? A pessoa, quando vai, ela pode ir, quando é por um encaminhamento do médico, né, o médico pede para fazer tantas 10, 15, 8 ou 6 sessões de acupuntura. Ele vem com o diagnóstico e vem para tratamento físico. Quando nós fazemos a avaliação, é feito num contexto geral, holístico. Então, a gente vai fazer toda uma anamnese, toda uma avaliação energética. Em cima disso, é que vai ser definido o que se vai usar. Então, aí nós podemos usar acupuntura, oligoterapia, lisadoterapia, pode usar magnetoterapia, né? Então, são várias reiki, são várias técnicas que podem ser usadas, mas depende não da patologia, que é a parte de doença, é a parte médica, não é da parte terapêutica, mas dos desvios e dos bloqueios de onda eletromagnética. Essa é a nossa parte, é o que nós trabalhamos. Então, a ideia, independente da doença que a pessoa tem, ela vai lá procurar para quê? Para se harmonizar, para tratar da saúde, não da doença, né? A ideia é tratar da saúde. Muito bem. Elizabeth, como que essas terapias foram se difundindo no Brasil ao passar dos anos? Elas não entraram no Brasil há muitos anos, né? Elas são recentes, aí dos últimos 30, 40 anos se difundiram bastante, e eu acredito assim que dos últimos 5 anos, 10 anos, então hoje as pessoas têm procurado muito essas terapias por fugir dos sintomas, né, que alguns remédios, das reações que alguns remédios têm causado. Então, essa fuga, esse medo faz com que as pessoas hoje procurem alternativas de medicinas naturais, terapias naturais, para que elas busquem o seu equilíbrio energético. Hoje já existe um entendimento da população, principalmente no Brasil, com relação à medicina mais caseira, mais natural, né? O uso de fitoterápicos, de uma medicina mais tranquila para o entendimento do organismo, né? Isso no Brasil. Em alguns países, por exemplo, como Espanha, hoje existe ainda um certo receio de atender esse tipo de terapia. A população ainda não tem essa abertura, né? Na Alemanha isso já é bem aceito, na França também é bem aceito, daí há muito mais tempo do que no Brasil. Tanto é que eles despontam nessas terapias, né? Hoje a gente trabalha com medicina tradicional chinesa também, então a China é milenar, né? Nessa terapia. E então vem ainda como referência para nós brasileiros, né, para que a gente se especialize, para que a gente se aperfeiçoe nessas terapias e a gente consiga difundir isso como um todo no Brasil. Sim, só para complementar um pouco, a gente sabe que boa parte dessas terapias, elas são de origens orientais. E como que isso é visto nos países do Ocidente? Ainda, tem um certo preconceito, um certo medo de abordar terapias, entre aspas, alternativas para eles? Para nós até, nós não usamos mais esse termo das terapias alternativas. Né? Existem as alternativas, mas o que nós usamos são as terapias já oficialmente, vamos dizer assim, legalizadas em termos, né? Porque nós usamos as terapias complementares. Então, ela entra como um complemento das medicinas tradicionais. Então, a ideia nos outros países, ela é vista muito bem. Hoje, diversos países utilizam delas, com universidades, com faculdades, com cursos superiores, já de terapia. Agora, recentemente no Brasil, essa semana nós tivemos uma boa notícia, que a Embramec foi criada a primeira faculdade de acupuntura pelo MEC no Brasil. Então, já está praticamente oficializada, né, essa área no Brasil. Hoje a gente tem, o Brasil é bem aceito essas áreas, tanto que o próprio Conselho de Medicina, a AMBA, que é a Associação Médica Brasileira de Medicina, também tem curso de acupuntura para médicos. Então, hoje todas as áreas, tanto faz a área médica, a área de fisioterapia, de nutrição, de farmácia, de enfermagem, todas as áreas, desde que seja da área de saúde, pode se especializar em acupuntura. Então, ela é muito bem aceita no Brasil, já está bem aceita. Há poucos anos atrás era uma coisa muito complicada. Mas hoje, com os resultados,
próprio hospital Albert Einstein e outros hospitais que já utilizam dentro do hospital as terapias. Inclusive, esses oligoelementos que vêm desse conceito de terapia quântica, de biofísica, né, que vem da física quântica, hoje também já está difundido em todas essas outras áreas que o Haroldo falou. Então, hoje, os outros profissionais da saúde também já incorporam esse tipo de tratamento, inclusive na saúde pública. A gente já tem algumas experiências, que a gente veio até de um congresso recentemente de ortomolecular, onde os médicos que são ortomoleculares, fazem uso disso em rede pública. Então, a gente achou muito interessante. Isso significa que está muito popular esse tipo de tratamento também no Brasil, né? E popularmente, em todas as classes Itajaí sociais. também, até nos postos de saúde já tem acupuntura, né? Isso nos próprios de saúde pela prefeitura mesmo. Então, já é. Até na nossa cidade aqui, ela é bem utilizada, né? Uhum. Gente, já que falamos de acupuntura, vocês podem explicar um pouco mais para quem ainda não conhece como funciona a acupuntura? Até porque vocês são pioneiros na região, né, em desenvolver em realizar essa prática. Esse a gente acho que foi um dos primeiros. Nós chegamos aqui há mais de 20 anos atrás, né, incorporando na cidade essa parte de acupuntura. A acupuntura ela funciona justamente por desbloqueio de campo eletromagnético, que o nosso corpo é todo voltado e todo mapeado com os canais de energia. Então, cada canal desse, ele harmoniza e cuida de um órgão ou de uma víscera. Então, quando a gente tem algum bloqueio de campo eletromagnético, né, de energia, ele vai ser, um órgão vai ser afetado. Então, a acupuntura, ela visa o quê? Fazer com que tudo funcione harmonicamente. Quando há desbloqueios de campo eletromagnético ou uma deficiência de energia de algum órgão ou um excesso de energia em algum órgão. A acupuntura é só, vamos dizer, a grosso modo, seria pilotar essas energias, né, e colocá-las no lugar certo, fazer com que elas andem sincronizadas. Então, essa é a ideia da acupuntura. A acupuntura na agulha não vai nenhum remédio, né? A agulha cada ponto do nosso corpo, ele vai trabalhar em cima de um órgão, de uma víscera ou de um canal de energia. E a ideia é fazer desbloqueio, fazer que tudo funcione harmonicamente. E Elizabeth, tem alguma contraindicação, alguém que não possa estar realizando essa prática? Na acupuntura, só com a eletroacupuntura que a gente teria algumas restrições. Pessoal que tem metal no corpo, que é cardiopata, que usa marca-passo. Grávidas, em alguns pontos, não pode ser utilizado, né? Não é contraindicado para grávida, muito pelo contrário. As grávidas, inclusive, que têm dores, que têm descolamento de placenta, que a acupuntura ajuda muito nesse momento, né? Então, a contraindicação são alguns pontos de acupuntura que para a grávida não pode usar, porque ele vai trabalhar o útero e o ovário e pode ser abortivo. Ou a parte de cardiologia, né? Que a acupuntura também essa área é mais complicada, então tem o acompanhamento todo é do médico cardiologista. Mas outras áreas de ortopedia, traumatologia, isso aí tudo, né? As dores, a clínica de dor principalmente, a acupuntura, enxaquecas, é o que tem mais sucesso, né? E quando é recomendado estar realizando essa terapia? Em que situação? Alguém tem alguma doença que seja complemento de alguma doença específica? Hoje a acupuntura ela já é prevista pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, como previsto em tratamento mais de 137 disfunções já tratáveis através da acupuntura. Então, hoje, assim, as pessoas geralmente associam a acupuntura a problemas articulares, de dores musculares, né, essas coisas assim. Mas a acupuntura ela vai trabalhar desde as alergias, dores relacionadas ao trabalho, né, enxaqueca, obesidade, a gente trata lá na clínica com bastante sucesso. Hoje, eu sou especialista lá em acupuntura estética, que é uma novidade também no Brasil. A acupuntura vai trabalhar depressão, transtornos bipolares, síndrome do pânico, problemas de coluna. É uma gama de tratamentos que nós temos lá. E a pessoa vai nos procurar quando ela tem um desses sintomas. E daqui a pouquinho a gente volta, né, para falar um pouquinho mais sobre o que quer concluir. Pode concluir, Haroldo. Haroldo. Concluindo, esses tratamentos, a gente vem muito paciente com diagnóstico médico encaminhado pelo médico.
Então, para complementar o tratamento, né? Então, às vezes, os tratamentos médicos continuam normais, a pessoa faz o tratamento dela normalmente com o seu médico, e às vezes o médico também envia para a acupuntura para fazer um complemento. Então, a gente trabalha muito em parceria agora, né? É isso mesmo, o Viva de hoje está falando sobre terapias quânticas. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre terapias, sobre acupuntura. Não perca, não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. O Viva Voz já está de volta pela rádio e também pela TV Univale. Hoje nós conversamos com os terapeutas naturalistas Haroldo Fenili e Elizabeth Cristina. Elizabeth, no bloco anterior você falou a respeito de acupuntura estética. Tem diferença da acupuntura tradicional? Explica um pouco melhor pra gente. A única diferença é que ela vai ter o foco na disfunção que vai causar uma gordura localizada, uma celulite, uma obesidade. Essa é só o foco, é o olhar para a pessoa que vai ser diferente nesse sentido. Mas o tratamento, a acupuntura, ela é igual à tradicional. Por quê? Porque eu vou olhar as disfunções energéticas que estão causando o problema corporal. Essa é a única diferença. E a gente faz lá um diagnóstico também que já usa um termo de terapia quântica, que é um aparelho que me dá uma segurança no diagnóstico, tanto para acupuntura como para terapia quântica, que se chama biorressonância, né? Um aparelho de biorressonância quântica. Então, eu vou, em 1 minuto e meio, esse aparelho ele vai fazer toda a leitura do corpo, ele me dá um diagnóstico de tudo que o corpo está em disfunção, inclusive quais são as disfunções que me levam a ter uma pessoa obesa. Síndromes metabólicas, se a pessoa está com colesterol alto, triglicerídeos, isso tudo é medido de forma por ressonância quântica. E isso me dá uma segurança do que eu vou trabalhar depois com os pontos de acupuntura. Eu também associo os oligoelementos para fazer uma regulação do corpo de forma mais rápida. Então, os tratamentos, assim, em 5 sessões, geralmente a gente já tem uma redução de peso e uma redução de medidas. E a pessoa já se sente bem melhor. Geralmente, o paciente chega relatando estresse, relatando dores de cabeça, relatando insônia, relatando agitação. E isso tudo a gente vai regulando, tanto através da acupuntura, como através dos fitoterápicos ou oligoelementos. E a pessoa rápido, né, de uma forma bem rápida, a gente já vê, é visível a melhora. Acredito que para o nosso ouvinte os oligoelementos não sejam um termo tão conhecido. Você pode explicar um pouquinho melhor como que é utilizado, como que eles fazem eles regulam o corpo, é isso? Isso, o Haroldo, até vou jogar a bola para ele, que ele vai saber definir melhor do que eu. Oligoelementos são, o oligo, né, já diz que é uma parte bem pequenininha, quase nada, né? Então, os elementos, quase nada de elemento, né? Você vai usar um mineral ou um vegetal, né? Como se fosse próximo de uma homeopatia. Então, você usa a informação daquele mineral, tá? Para poder ressonar com o seu campo eletromagnético que está em disfunção, para poder fazer essa correção. Então, por exemplo, aqui, vamos entender, nós temos aqui a rádio 94,9 MHz, é isso, né? Isso. Então, ninguém entra nesse número. Se eu for mexer lá na rádio, toda vez que eu cair nessa frequência, vai entrar a Rádio Univale. Então, o nosso corpo é assim, cada célula, cada órgão, cada víscera tem uma frequência específica, até para você saber de onde que é aquela célula, que pedaço de órgão que é, né? Então, o oligoelemento é isso, você faz o quê? Os bioreguladores também, que está aí junto, né? Você faz corrigir ou idêntico daquele. Então, você tem um aparelho de osciloscópio, por exemplo, que copia uma frequência de uma célula saudável de algum órgão, de alguma víscera. Então, você pode usar essa mesma informação para que o organismo replique aquelas células, ele passa a copiar células saudáveis. Ou você informa o organismo como é que ele deve reagir com aquele oligoelemento. Então, o oligoelemento é o quê? É uma informação de alguma coisa para o organismo lembrar como é que faz de novo ou como é que aumenta a absorção daquele elemento, né? Posso complementar um pouco? Claro, fica à Por vontade. exemplo, o boldo, né? Ela é uma planta cujo extrato a gente trabalha também de forma no oligoelemento, porque a vibração do boldo, da planta boldo,
Se eu olhar a energia dela, toda a energia dela é compatível com a energia do fígado. Por isso que o boldo dá certo para o fígado. E a gente replica essa informação em termos de quase nanotecnologia, que é uma partícula bem minúscula, dentro de um veículo do medicamento, né, que ele vai fazer um QSP, a gente chama assim. Ele vai acoplar essa informação ao veículo. Quando a pessoa toma, o organismo vai receber essa informação e vai entender que aquela partícula do boldo, ela é justo para o fígado. Então, no oligoelemento, a gente também não tem reações adversas. A gente vai ter o medicamento para o órgão especificamente. Ele não vai atingir outros. Ele vai regular um que provavelmente está dando disfunção, inclusive, para outros. Então, vai regular a partir de o organismo como um todo. Muito bem. Gente, qual que é a formação necessária para um profissional trabalhar com terapias quânticas? Bom, primeiro precisa ser terapeuta, ou médico, ou fisioterapeuta, precisa ter uma formação na área de saúde ou uma formação especificamente na área de terapia, né? E aí sim ele vai se especializar ou fazer um curso, uma especialização na área de terapia quântica, ou na área de oligoterapia, ou na área de lisadoterapia. Então ele vai, como tem hoje a acupuntura, tem eletroacupuntura, né? Então, tem acupuntura estética, que a Elizabeth faz também. Então, você tem uma formação como tem o pessoal de fisioterapia. Um é mais voltado para a parte de pulmonar, o outro mais cardiovascular. Então, é mais ou menos assim. Você tem uma formação básica de terapia, né? Hoje, por exemplo, aqui nós temos em São José a faculdade de naturologia, né? Que também dá depois para a pessoa poder se especializar em alguma área. Como tem em São Paulo, a área de terapias corporais, que você pode também fazer essas formações depois específicas. Mas precisa ter formação para trabalhar. A gente sempre diz que para qualquer pessoa procurar um profissional, ver se ele tem registro em algum conselho, alguma associação. Porque se ele tiver, é porque ele tem formação. Se não tiver nenhum número de registro, é difícil, que aí a pessoa realmente não tem uma formação para poder ter um registro em algum órgão, né? Posso complementar? Vontade. Então, hoje a gente tem, assim, formações a nível técnico, a nível tecnológico e de tecnólogo, né? E também temos, para os profissionais de saúde, algumas pós-graduações já voltadas para a saúde quântica, que chama assim, né, do corpo como saúde quântica. Nós temos algumas pós-graduações daí voltadas para a medicina tradicional chinesa, que inclui o tratamento de acupuntura e também essa parte de biorregulação e oligoelementos. Então, a gente já tem também algumas formações já muito específicas e a gente sabe que tem muito sucesso. Assim, o pessoal que faz é bem conceituadas. Inclusive, muitas são associadas com universidades da China. A Elizabeth antes falou uma coisa muito interessante, é que as terapias quânticas chegaram há poucos anos aqui no Brasil. O que é tabu ainda quando o assunto é terapia quântica? Entra na sociedade, ainda as pessoas estranham, até tem preconceito em relação a essas terapias? Algumas sim têm preconceito, mas eu creio que esse tabu, né, que ainda existe, é por falta de conhecimento, por falta de ampliar a divulgação sobre o assunto e as informações relacionadas a. Hoje a gente já tem, graças à internet, ao advento, né, de redes sociais, uma divulgação bastante ampla. Porém, o entendimento, a incorporação disso no dia a dia é um pouquinho mais complicado. E também por parte de outros profissionais da área de saúde que ainda não trabalham voltados para esse olhar, né, ao ser humano de forma holística, de um ser humano olhado, né, como um corpo com energias eletromagnéticas. Ainda não existe esse entendimento por alguns profissionais da área de saúde. Se todos um dia chegarem, não, uma grande maioria chegarem a esse entendimento, então a população já vai estar também apta, né, a estar acessando essas informações de forma bem clara. Isso também, assim, é muito difícil você falar uma terapia quântica, ou uma terapia holística, ou um campo eletromagnético, uma biorressonância. Por quê? Porque a pessoa não vê. Ela não enxerga, assim, só através de exames. Hoje tem como medir, como pesar, como fotografar campo eletromagnético.
Mas como isso não é divulgado, então é difícil falar. Quando eu falo de energia, parece que você está viajando, né? E hoje não é isso. A gente sabe que hoje existe equipamentos fantásticos para fazer toda essa medição. Então não tem como dizer que isso não existe, que é uma viagem, não. Isso existe cientificamente, vários estudos em grandes centros de pesquisas mundiais aí, que estão voltando os estudos bem assim, com muita base, com muita estrutura para as medicinas vibracionais, né, com vibração. O curso de fisioterapia da Univale já publicou alguns artigos relacionados às terapias naturais. Eu tenho acompanhado alguns artigos, eu vivo estudando isso. Então, eu tenho acompanhado com alguns acadêmicos aqui da Univale, tanto da farmácia como da fisioterapia, que foram os que eu acompanhei, já fizeram estudos e provas, né, evidências científicas que realmente as terapias dão certo. Recentemente eu também vi um outro estudo dizendo que no DNA do ser humano, né, a gente tem partículas iguais, né, ou informações iguais no DNA que existem em partículas no universo, em asteroides ou da própria Terra, a gente tem as mesmas informações. Por isso que os alimentos, a água, o sol, a chuva, né, todos os elementos naturais que a Terra nos dá, a gente precisa deles. Então, é essa a comprovação, porque o nosso DNA precisa das mesmas informações que a gente extrai, tanto da Terra como do universo. Infelizmente, o Viva vai ficando por aqui, mas antes da gente terminar, vocês podem deixar o contato de vocês, onde vocês estão clinicando. Ok, a Clínica de Terapia Oriental Estética é na rua José Eugênio Miller, número 917, é na Vila Operária, próximo da igreja da Vila, né, Itajaí, e o telefone é o 47, nosso DDD de Itajaí, 3348-6701, e o celular é o 9638-0004. Nós temos também uma página no Facebook que se chama Terapia Oriental Estética. Nós agradecemos muito a participação de vocês, obrigada. Obrigado mais uma vez o convite. E também agradecemos você que esteve curtindo mais um Viva Voz, é isso mesmo, Lucas? Isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.